Oi, gente, tudo bem com vocês? Chegamos agora da igreja, tá todo mundo aqui desesperado. A gente acabou de chegar agora correndo, o pastor ainda tá aqui, e agora que nós chegamos. Então faz o seguinte, por favor, nós conseguimos marcar algumas pessoas, mas tem gente que a gente não conseguiu marcar. Então se você puder ir marcando em nome de Jesus, vai adicionando, vai compartilhando em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. E é isso, pastor Francisco, boa noite. Boa noite, meu amor, boa noite a todos. Que bom ter você aí nesse momento, né? Acabamos de sair de um culto abençoado, onde a palavra de Deus falou forte aos nossos corações, mas nós não nos cansamos. A Bíblia diz, não vos canseis de fazer o bem, e temos certeza que essa live vai trazer muito benefício para a vida daqueles que estão aí, né? Aqueles que querem, aqueles que têm sede, né? Tem pessoas que são sedentas, estão com sede, e Jesus ele disse que aquele que tem sede venha e beba de graça da água da vida. Então a água está aí e vai ser derramada em nome de Jesus, e você vai poder ter uma noite maravilhosa. Pode estar certo disso, pastora Rosane? Graças a Deus. Boa noite para todos vocês que estão aí conosco. É um prazer imenso estarmos aqui glorificando o nome do Senhor juntos. Eu queria pedir você para que, se você compartilha para mim lá no message da Kátia, porque ela tá mandando ali para mim, o meu celular tá carregando, eu não vou conseguir colocar o link no message dela. Eu acho que a Tainá entrou. A Tainá entrou. Tainá, você pode fazer esse favor para mim, meu anjo? Porque o dela não tá marcando, o meu também não tá marcando, mas se você está, coloca compartilhar e já vai no message dela lá e das pessoas que você conhece, que eu tenho certeza de que essa palavra ela vai falar ao teu coração. Essa palavra ela vai fazer diferença na sua vida, porque a palavra do Senhor, ela liberta. A palavra do Senhor, ela traz à existência aquilo que não existia, ela cura, ela restaura. A palavra do Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Se você precisa de um milagre na sua vida, se você precisa de um avivamento, se você precisa se levantar, tem pessoas que estão com problemas, que elas não conseguem se levantar, é como se fosse tomado por uma tristeza, tomado por um desânimo. Pega essa palavra, coloca no teu coração, toma igual remédio, toma 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e à noite, a receita do doutor Jesus. Amém. Vamos então, Isaías 10, em nome do Senhor Jesus, e diz assim, ai dos que decretam leis injustas, do que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. O que o Senhor está dizendo para nós aqui, e começa numa narrativa, né, da profecia contra o reino de Israel, e o tratado de Deus é justamente por causa de partidarismo, é aquele cuidado de Deus, né, para que as pessoas não comecem a se posicionar e se colocarem como autossuficiente, ao ponto delas tirarem a sua dependência de Deus. A mão do Senhor estava sobre eles para que pudesse pesar e ao mesmo tempo levá-los a uma reflexão. A maior parte das pessoas estão cegas. É interessante que quando nós lemos um pouco antes aqui, fala a respeito exatamente daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, porque diz assim, olha só, porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto de fogo, ninguém poupa a seu irmão. Abocanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do teu próximo. Manassés ataca Efraim, Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. E é interessante que essa palavra traz pra gente o quê? O que está acontecendo nos dias de hoje. É um atacando o outro. É interessante que um pouco antes eu coloquei uma postagem que eu disse o seguinte, o que nós estamos vivendo veio de fora, está de uma certa maneira trazendo uma bagunça aqui e ao mesmo tempo aflorando e colocando para fora tudo aquilo que estava em oculto, tudo aquilo que muitas pessoas talvez não sabiam, não tinham conhecimento. O Senhor está buscando muitas vezes em determinadas circunstâncias e principalmente nessas atuais que nós vivemos, levar-nos
a entender que agora é hora de um povo, o povo que se chama pelo meu nome tem que orar. O povo que se chama pelo meu nome tem que se voltar para ele de novo. Israel foi para o cativeiro, Israel foi para a Babilônia, eles foram colocados cativos, por quê? Porque eles começaram a desobedecer, eles começaram a endurecer o coração, eles não reconheceram Deus como sendo o seu guia, como sendo o seu condutor. E hoje nós estamos vendo, é um abocanhando o outro, nós temos a direita, né? Nós temos a esquerda, que o Senhor está falando, e ninguém consegue se entender. E qual é a intenção, qual é o interesse hoje, principalmente? É calar o povo de Deus. É calar aqueles cujo propósito Deus nos chamou e nos colocou em posicionamento como soldados, soldados fiéis, soldados que não estão preocupados em preservar a sua vida. Mas o Senhor diz que aquele que perder a sua vida ganhará. Aleluia. Né? E aquele que ganhar a sua vida vai perder. É verdade. E nós precisamos entender que a vida é Cristo. E uma vez a vida sendo Cristo, tudo que nós vamos vivenciar não parte de uma visão lógica, baseando-se em fatos que nós podemos captar com os nossos olhos humanos, mas sim a respeito daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Nós temos o discernimento de espírito. Amém. Nós podemos ver o que está acontecendo no mundo espiritual. E por que existe uma vontade, um querer tanto de acalar a igreja e parar a igreja do Senhor? Porque é o único lugar onde acontece o que aconteceu com o moço de Eliseu. Eliseu fez uma oração e disse assim, abra os olhos dele, para que ele possa ver. É interessante que nós estamos falando a respeito de visão. E hoje o Senhor, através daquela passagem de Lucas, capítulo 19, que fala de Zaqueu, o publicano, e fala antes do cego de Jericó, eram duas pessoas que precisavam. Um estava cego e clamava para que o Senhor pudesse reabrir os teus olhos. E o outro queria ver Jesus. Ele tinha os seus olhos físicos, mas os seus olhos, a sua visão espiritual, ela estava completamente apagada. E ele precisava ver Jesus. Ele precisava abrir os olhos espirituais dele, para que começasse o processo do reconhecimento do senhorio, né, da supremacia de Deus, de Jesus. Ele poderia então se submeter. Nós precisamos aprender a sujeição a Deus, para que possa haver a resistência do mal. Por que muitos não conseguem resistir, pastor Francisco, pastora Rosane? Porque não se submetem. E aí Zaqueu parte para uma obediência. Da mesma forma como o cego de Jericó, ele passa para uma perseverança. Ele não desiste. Olha, cale-se, não, olha, pare de importunar, porque de uma certa maneira é isso que a sociedade, é isso que o povo que está vivendo o lado contrário dos propósitos, dos princípios, porque tem que ter aquele que fale, para que tenha aquele que creia, tem que ter aquele que abra a palavra de Deus e permita que a boca de Deus possa então levar, alcançar aquele cujo propósito também é para Deus. O Espírito testifica com o Espírito, e tem pessoas que estão sedentas e estão famintas, e o Senhor quer entregar esta água, quer entregar este pão. Então, partindo dessa perseverança, partindo dessa obediência, começamos o processo de nos livrar, de nos salvar, estamos completamente, recebendo o livramento de Deus para a questão ao qual nós estamos inseridos agora. Parece que é uma bagunça tão grande. E se você pensar, cadê as leis, pastoras? A lei está completamente contra, justamente para aqueles que ela foi criada para proteger. Ela está trabalhando contra a sociedade de forma geral. E o Senhor está dizendo aqui, está um lutando contra o outro. Está um buscando o mal do outro. Está família contra família. Eu vi uma pessoa falando, do meio, né, famoso, ele falando assim, olha, eu cortei relações com 80% da minha família por causa de partidarismo. O que tem a ver a tua família com aquilo que de repente é uma ideologia sua, é um pensamento seu, é um direito que você tem, mas nada pode anular os anos, nada pode anular a questão de sangue, genética, nada pode anular a questão de família. A gente começa a lutar contra uma democracia, né? E o Senhor está dizendo para nós assim, nós temos liberdade de falar, mas como é maravilhoso quando você fala segundo Deus. Como é maravilhoso quando você fala segundo a palavra. Como é maravilhoso quando você vive segundo os princípios e preceitos do Senhor. Pastor Francisco. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, né? Porque nós não nos calamos diante dessas leis, né? De tudo isso que nós estamos vendo, e toda essa bagunça, né? Porque parece que está uma desordem total o país, né? Um fala uma linguagem, outro fala outra, um rebatendo contra o outro, enfim, é uma guerra, né? Uma guerra instaurada, e que somente o poder de Deus, quando ele entra, é que ele transforma essas vidas, é que ele leva, abre a visão,
né, daqueles que estão na escuridão, daqueles que estão vivendo uma cegueira espiritual. Então é a mesma maneira, da mesma maneira foi quando Deus entrou na vida de Zaqueu, né, quando ele desejou mudar de vida. Ele estava cansado de ser o publicano, de ser aquele cara odiado, aquele cara que andava na contramão, né, da justiça, fazendo tudo aquilo que desejava o seu coração, até mesmo por conta de uma cegueira espiritual. Mas quando ele ouve falar de Jesus, esse homem se levanta. Esse homem corre adiante, a Bíblia diz, ele corre adiante. Ele não corre atrás, ele corre adiante. E a Bíblia diz que ele sobe naquela árvore, e ao mesmo tempo que ele sobe, Jesus para ali naquele lugar, Jesus olha para cima e manda ele descer, né? E aquele homem obedece. E você sabe que a Bíblia fala das bênçãos decorrentes da obediência. Amém. Ele disse: ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e tiveres o cuidado. Né? O Satanás, ele trabalha para que você não tenha, sabe, para que você não tenha percepção, para que você não tenha o cuidado, causando esse tipo de arruaça mesmo, de confusão, de perturbação, que é para que você não tenha cuidado, para que você não cuide daquilo que é mais precioso, que é a palavra de Deus. Porque essa palavra, onde ela entra, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela restaura casamentos, ela faz uma obra que nenhum ser humano nessa terra consegue fazer, mas a palavra faz. A palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, para fazer infinitamente mais do que tudo que nós imaginamos, conforme o poder de Deus que opera em nós. Que poder é esse? É a nossa fé, é a tua fé. Você tem uma fé dentro de você, você tem um poder dentro de você para mudar qualquer situação, qualquer cenário, seja ele qual for. Pode estar devastado, pode ser um cenário de guerra, de destruição, mas quando você age a fé, Deus, ele se manifesta, derrama a luz naquele lugar de trevas, derrama a cura no lugar onde só tinha enfermidade. Então ele começa a mudar, e foi o que aconteceu com a vida de Zaqueu. O que Zaqueu fez? Quando Zaqueu desceu, Jesus disse: olha, hoje me convém para a tua casa. E quando Jesus chega lá, naturalmente a casa de Zaqueu não estava legal, a casa de Zaqueu estava cheia de problemas, como talvez a sua casa está cheia de problemas, como talvez a sua família também está vivendo em conflitos, está vivendo uma série de situações que não é agradável aos seus olhos. Mas quando Jesus entra ali, ele muda tudo, ele transforma, ele tem esse poder, ele é o mesmo, ele não mudou não. Sabe, é você se levantar e falar: Jesus, eu preciso que o Senhor entre na minha casa, eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Aleluia. Sabe, e com certeza vai haver restauração. É aquilo que a pastora estava falando. Por que Israel estava vivendo o caos? Ninguém se entendia, né? Estava vivendo uma guerra interna, né? Onde uns lutavam contra os outros, ao invés de lutar contra o mal que quer destruir, em vez do país se unir para lutar contra esse vírus, contra esse mal que está aí. Estão querendo derrubar alguém que tá buscando fazer um trabalho honesto, alguém que está buscando fazer um trabalho justo, um trabalho que luta visando o benefício não somente de um grupo isolado, mas de todos, né? Porque esse é o trabalho do nosso presidente, é o que ele está fazendo, ele está lutando praticamente sozinho, né? contra uma coja do mal, contra uma quadrilha, né, de bandido que vem assaltando o país já há muito tempo, roubando os direitos do povo, e querem continuar. Ele não quer largar o osso, não quer largar aquilo que tem alimentado eles e que tem alimentado a família deles. Então é fácil, né, lutar, um homem lutando para poder levar um país adiante, e infelizmente no meio de parece que um montão de urubu, né, querendo se aproveitar de alguma maneira para tirar benefício para si próprio, quando na verdade nós temos que lutar por todos, né? É como se todos estivessem num barco, né? E se esse barco afundar, naturalmente todos se afundam. Então é hora de nós nos levantarmos como povo de Deus e realmente
e obedecer a Deus e fazer aquilo para o qual Deus nos chamou, que é orar, que é lutar e que é não calar a voz diante da ameaça, seja ela qual for, em nome do Senhor Jesus Cristo. E antes que a pastora Rosane conclua agora, o pastor fala a respeito desse barco, há um capitão que dirige, né, uma nação, mas o míssil que veio do barco adversário e veio de outro lugar, ou seja, é como se fosse uma guerra, né, uma guerra declarada, mas o barco do inimigo lançou um míssil para cá. E esse míssil explode, né, e vai de repente fazendo com que vários pontos, talvez haja as brechas que está acontecendo, para que comecemos então a perder, né, a estabilidade. Justamente esse é o cuidado que a gente precisa ter. Não saiu daqui esse problema, veio de fora. E nós estamos aqui brigando uns com os outros, como está acontecendo aqui na palavra de Deus, pastora Rosane. É verdade. E aí está escrito, né, nessa palavra que a minha irmã leu, ai daqueles, né, que têm o direito, que governam de uma forma injusta, de uma forma opressora. Porque tudo aquilo que vem do inimigo vai gerar uma opressão, vai gerar uma injustiça. Vai gerar algo que vai trazer opressão para um grupo, vai trazer alívio para um grupo, mas em compensação opressão para outro. O que a gente está vendo aqui? O que estava operando nesse lugar? Eram as brigas, eram as confusões, eram as contendas. Por quê? Porque quem estava governando ali não era o Senhor. Eles estavam querendo governar através do ego, eles estavam querendo governar através da popularidade, eles queriam benefícios. Né? E o que a gente aprende com essa palavra? Que quem tem que governar a nossa vida é o Senhor. Porque se o Senhor estiver governando, tem pessoas que estão na casa, como naquele lugar, né, naquela torre de Babel. Elas não conseguem se entender. Por quê? Porque quem está governando aquela casa não é o Senhor. Quando o Senhor ele tem legalidade, o que serve as leis? As leis servem para que haja uma harmonia. As leis são regras para que haja uma harmonia em um determinado lugar, em um determinado país, em uma determinada cidade, em um determinado ambiente. E essas leis, elas vêm para quê? Para poder proteger e não vêm para destruir. Quando que uma pessoa ela governa injustamente? Quando ela governa querendo os interesses dela. Que os interesses dela sejam feitos, sejam ouvidos, que ela acha que ela tem razão, ela acha que ela está certa. E o que acontece? Quando a gente chama Deus para a nossa vida, para Ele ser o Senhor, é Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que ordena. Todo mundo quer o Cristo Salvador, mas poucos querem o Cristo Senhor. O Cristo Senhor é aquele que coloca as leis, aquele que coloca a visão, é aquele que coloca o Espírito Santo para poder te instruir, para poder te monitorar, para poder cuidar, né, para poder mostrar para você aquilo que é certo. Ele pega na tua mão e ele vai te conduzindo. Ele diz assim, olha, não temas, tem dificuldade, mas não temas. Quando Jesus, ele tem a legalidade de dirigir, né, de governar, essa palavra, de governar a tua vida, de governar a tua casa, ele vai dirigindo, ele vai direcionando, ele vai cuidando, ele é o dono de tudo, ele criou todas as coisas, ele é aquele que monitora, ele é aquele que cria, ele é aquele que vê, ele é aquele que traz o impossível, ele é aquele que realiza a cura. Tá, enfim, peraí que eu realizo ali, eu vou criar uma lei agora, né? O benefício das leis do governador Jesus é simplesmente para que você que crê nele, você tenha a vida eterna. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele não mente, ele não engana. Poxa, pastora, mas às vezes eu vou ter que negar a mim mesmo, mas ter que perdoar aquela pessoa, ter que pedir perdão para aquela pessoa é muito difícil. Mas se está escrito 70 vezes 7, é 70 vezes 7. Não tem conversa, não tem desculpa. Né? E aqui que está falando a palavra do Senhor, aquele que crê no Senhor Jesus e for batizado vai ser salvo. Olha, eu até creio em Deus, mas eu não quero ser batizado. Tem umas coisas na igreja que eu gosto, mas tem umas coisas da igreja. Aquele que crê e for batizado, é esse o caminho, é essa a verdade, é isso que eu preciso entender para minha vida. Então, quando a gente tem o governo da palavra, o governo de Jesus, o governo da presença, o governo desse que é o autor e o consumador da tua fé, você vai viver o resultado disso. Por que aquelas pessoas estavam vivendo? Elas estavam vendo o resultado do governo. E o que você está vivendo hoje? O resultado do governo. Pastora, mas eu não faço nada. É o resultado do governo. Então o que eu preciso fazer então para mudar essa história? Mudar o governador. Você pode fazer agora. Eu vou estipular um impeachment. Agora a contenda não opera mais na minha vida. Não vai ser ela que vai governar a minha casa. Agora a ira, ela não vai governar mais a minha casa. Agora a confusão, ela não vai, porque tudo isso não vem do Senhor. Ele fala, ireis, mas não pequeis.
Né? Então, naquele momento eu vou fazer isso porque eu tô com raiva, eu vou fazer aquilo porque eu tô sentindo isso, eu vou fazer aquilo porque eu tô pensando aquilo outro. Porque é isso que tá governando. É o sentimento de autopiedade. É aquele sentimento de coitadismo, é aquele sentimento de injustiçado. Ah, mas não foi isso, eu estou injustiçado, eu estou sofrendo por causa do outro. Ninguém sofre por causa do outro. Você sofre por aquilo que você espera do outro. Né? Eu estou sofrendo porque aquela pessoa ela fez aquilo. Para de colocar sua felicidade na mão do outro. Para de colocar aquilo que você está vivendo, seja bom, seja ruim, como responsabilidade do outro. A expectativa da tua vida tem que ser sobre aquilo que você é capaz de fazer em Cristo. E eu vou me superar cada dia mais. E quanto mais eu me supero em Cristo, eu não tenho mais tempo para briguinha, eu não tenho mais tempo para implicância, eu não tenho mais tempo para apontamento. Eu vou proteger aquilo que Deus me deu. Eu vou proteger aquilo. Se o Senhor te deu algo, ainda que seja pequeno, poxa vida, minha família é pequena, mas ela é tua. Se ela é tua, você cuida. Se são aqueles que estão dali, você vai estar tão ocupado. Deus me deu um ministério, então cuida dele. Está cuidando de muita coisa, está preocupado com muita coisa, e aquilo que você tem que cuidar, você não está cuidando. E quando você começa a cuidar, ainda que seja pequeno, meu ministério é pequeno, cuida dele para você ver só. Ah, mas as coisas, eu não tenho muito entendimento. Se não tem muito, tem pouco. Cuida desse pouco entendimento para você ver só. Deus vai começar a dar discernimento, Deus vai começar a dar revelação. O problema é que eu não estou me preocupando com aquilo que eu não tenho que me preocupar. Estou deixando de lado aquilo que é prioridade na minha vida. O Senhor precisa ser prioridade na tua vida. Vão te chamar de fanático, vão te chamar aí, vão dar para você vários nomes. Vão falar que você não é a mesma pessoa, que você ficou de... Não interessa o nome que vão dar. Se você estiver ocupado com o Senhor, ocupado em priorizar o Senhor, certamente o mundo vai ver a glória do Senhor na tua vida. Talvez agora não esteja vendo, mas não desista. Não para. Ele governa a tua vida. Ele governa a tua mente. É Ele que governa o que você vai pensar. É tipo quando o meu filho era pequeno, eu me lembro que eu falava com ele, precisamos fazer a vontade de Deus. Se isso agrada a Deus, a gente faz. Se aquilo não agrada a Deus, a gente não faz. Tudo aquilo que é prioridade da nossa vida, aquela prioridade de Deus passa a ser a nossa prioridade. E ele me perguntou assim, mãe, então nós somos marionete de Deus? Eu falei, oh glória, aleluia, amém? Precisamos nos comportar como marionetes de Deus. Já não é mais a minha vontade. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas para que Cristo viva em mim, eu preciso da legalidade dele. Legalidade para ele. Para que ele possa ter em tudo aquilo domínio sobre todas as coisas. Ele vai traçar sim algumas leis. Ele vai traçar sim algumas regras. Mas todas as regras serão para te proteger. Todas as regras serão para poder guardar a tua vida, guardar a tua casa, guardar a tua família, fazer com que você seja bem sucedido. Foi aquilo que o pastor Francisco falou. Se você tiver o cuidado, se você ouvir a palavra do Senhor, tiver o cuidado de guardar os seus estatutos, ou seja, as suas leis, né? Você tem o cuidado de guardar aquilo que o Senhor ele coloca e de obedecer. O que vai acontecer? As bênçãos virão e te alcançarão. Então você vai estar no lugar do encontro, você vai estar no lugar da promessa, você vai estar no lugar que vai despertar algo diferente para a tua vida. Então coloque o Senhor como governador da tua vida, coloque o Senhor como prioridade na tua vida, porque tudo que vem dele é bênção para a tua vida. Dificuldade, glória a Deus, vai te fortalecer. Dias bons, aleluia, dá para você descansar. Dia mau, aleluia, você vai precisar exercitar os seus músculos espirituais. Nada acontece, mais uma vez, aquilo que Deus falou ontem, nada acontece na vida do homem que do céu não venha. E certamente Deus ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para tua casa, o melhor para tua vida. E eu tenho certeza disso. Aleluia. E a pastora Rosane fez uma citação da Torre de Babel, e eu abri aqui a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 11, que diz assim, preste atenção, eles estavam edificando uma cidade, uma torre, cujo topo chegasse aos céus, esse era o interesse deles. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele disse assim, olha, o Senhor ele desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, ele fez uma supervisão, ele saiu para poder supervisionar a obra do homem, aquilo que o homem estava fazendo, e olha o que Deus diz aqui, ó, eis que o povo, quando ele desce, ele vê, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Ele diz, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Por que acontecia? Por que houve isso? Eles, como é que fala? A intenção deles era uma intenção que não era de acordo com Deus. Deus só vai intervir quando você tiver com uma intenção que não está segundo o propósito de Deus. Por que houve uma intervenção? Por que houve uma parada? Praticamente o mundo parou. Deus ele entrou com uma intervenção, verificando que o homem estava indo para um caminho
que não estava de acordo com os decretos, né? Não estava de acordo com os estatutos de Deus. E é interessante que ele disse assim, olha, o povo é um só. E não vai haver nada que possa pará-los, porque eles falam a mesma língua. E se todos nós hoje falarmos a mesma língua, segundo os decretos, segundo os estatutos de Deus, ninguém segura o nosso país. O Brasil pode ser o primeiro país a sair dessa pandemia, Amém. ser o primeiro país a se levantar economicamente falando, pode ser o primeiro país a restituir, a viver um tempo de restituição, de prosperidade tão assim grandiosa. seja. Mas isso acontece quando todos começam a falar a mesma língua. Glória a Deus. A mesma língua é saber que feliz é a nação cujo Deus Glória é o Senhor. a Deus. Você pode não acreditar no presidente, mas você acredita em Deus? Oh, glória. Se você quer que o governo da sua vida seja Deus, de fato, você vai orar pelos seus governantes, porque isso é princípio bíblico. Amém. Eu vou orar por aqueles que governam. Por quê? Porque segundo aquilo que Deus quer, acontecerá. Amém. E o que Deus quer é o melhor para os teus filhos. Um pai, ele pode ser mau, mas ele saberá dar boas dádivas aos vossos filhos. E a palavra do Senhor diz, quanto mais o Deus Todo-Poderoso. Ele quer entregar para nós o teu espírito, para que uma vez sendo conduzido por ele, nós não venhamos mais ter dúvidas, nós não venhamos mais andar em situações onde, por não ter o discernimento, nós passamos a homogeneizar tudo, ficar tudo como se fosse tudo igual, mas não é igual. A palavra do Senhor diz muito clara, eis que farei a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Isso é o que o Senhor está dizendo. Então esse é o cuidado dele. Eu quero que você seja uma unidade que seja para a glória de Deus, que você seja uma unidade para a paz, que você seja uma unidade para o progresso. É verdade. Uma unidade para o propósito para o qual viemos para esta terra. Não é necessário que se mande um dilúvio. Amém. Não é necessário que se haja agora uma destruição em massa, mas que haja uma interrupção para que haja um despertar e um abrir dos olhos. Que assim Deus seja. colocou no nosso coração a semana da restituição, para que você possa restituir aquilo que foi tirado de você por questões que entraram pelo seu ouvido, que tomaram a sua visão, tomaram a sua mente e ensurdeceram e ao mesmo tempo levaram você a uma cegueira espiritual, mas o Senhor pode te curar agora. Aleluia. Como ele Cura, curou Deus, aquele em cego nome de de Jericó, Jesus. como Cura, ele Senhor. trouxe salvação para Liberta o teu Zaqueu. povo. Ele diz, hoje, olha, esse também é filho de Abraão. Aleluia. Houve salvação nessa casa. Amém. O Senhor disse assim, ó, me convém que hoje eu vá para tua casa. Graças o Senhor a quer Deus. entrar Entra, na sua Deus. casa, na sua família e fazer uma grande obra. Faz, Deus. Porque assim trabalha o Senhor. Amém. Então, se tiver uma unidade, ninguém segura esse povo. Então, se for para o bem ou se for para o mal. Como o Senhor viu que a maior parte estão se perdendo, há uma interrupção. Para que depois possamos, então, entrar no recomeço. É o recomeço. E recomeço demandará da parte de todos nós um trabalho, um esforço muito maior. Porque muitas coisas terão que ser praticamente refeitas, né? E partirão do zero. Situações que talvez você pensava que tinha total e pleno domínio, você vai perceber a sua vulnerabilidade. Aleluia. E Deus vai trazendo o quê? Cada vez mais os seus escolhidos para estar na dependência dele. Amém. Porque os seus escolhidos vivendo em sua dependência, você pode estar certo que a boca de Deus, quando ela se abre com poder e autoridade sobre a vida dos seus escolhidos, os servos do Senhor, que ele tem a coragem, como teve Josué, para não se intimidar diante das circunstâncias, porque embora Moisés não estivesse mais com ele, os preceitos, estatutos, mandamentos estavam ali escritos, Aleluia, estavam ali glória todos a Deus. registrados, para que não houvesse nenhum tipo de dúvida, porque Amém, você tem um decreto Jesus. que está daqui, ó, o estatuto que está assinado, firmado, e se você for de acordo com ele, não haverá absolutamente nada que impeça você de ser tirado do lugar onde você está, para ir para um lugar onde Deus estará assegurando e cuidando para que os seus estejam preservados e para que os seus, no tempo que tiver que se levantar, se levantem. Amém, como se levantou Zaqueu. Hoje ele diz, eu resolvo fazer o que é certo. Hoje eu resolvo, se em alguma coisa eu fui errado, eu me equivoquei, eu agora tomo uma atitude para me redimir e para começar então a me posicionar como um bom soldado de Cristo, para que eu possa então viver esse tempo onde os escolhidos, porque você pode estar certo, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, mas os poucos escolhidos, eles vão poder ver o livramento que o Senhor vai lhe dar. Se o Senhor falou para Gideão, Gideão, são muitos os que estão com você, basta 300.
E olha, o que Deus fez diante da multidão que vinha contra eles, quando mandou, quando falou, quando o próprio Eliseu falou para que se abrisse os olhos do servo, porque estavam ali tomados pelo medo, né? No meio de um tempo onde estava Samaria tomada, assolada, e a palavra do Senhor diz que naquele momento abre os olhos, mas são tantos os que vêm contra nós, abra. E ele falou assim, ó, maior, muito mais, a quantidade muito maior é o que estão conosco do que o que estão com eles. Aí ele falou, realmente, a quantidade que está a nosso favor, exatamente, você não tem ideia que em meio a esse caos, a quantidade de anjos que estão trabalhando em nosso favor, glória a Deus, porque o Senhor diz creio. que dará ordem aos teus anjos Eu creio. para que te guarde. Pastor Aleluia. Francisco, podemos concluir? É como quando Elias, né, ele se sentindo impotente diante de uma ameaça de Jezabel, ele foge e, né, naquele caminho que ele toma, se vai para o deserto e depois o anjo vem e busca alimentá-lo. Nessa noite o anjo está te alimentando. Amém. Nessa noite o anjo está trazendo o pão que você precisa, a água que você precisa, aleluia, o sustento que você precisa para continuar a sua caminhada, para continuar seja, sabe, sem vacilar, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro. Amém. E quando Elias chega no monte, né, que Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? E uns falam, aqui não é o teu lugar, não é para você estar dentro de caverna, não é para você estar escondido, não é para você estar com medo, não é para você esse vírus, não é para você esse problema. Aleluia. Então não queira trazer esse problema para a tua vida, não queira viver isso. E então o que acontece? Ele diz, olha, Senhor, mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. Deus disse, Elias, você está enganado, não foi só você que ficou, não. Eu escolhi, eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram. Quer dizer, você não se dobrar diante do problema, diante do sofrimento, glória diante da luta, diante daquilo que o mal tem apresentado, talvez como, sabe, como um gigante diante de você. Sabe, você se levantar e crer que esse Deus Todo-Poderoso, ele vai pelejar essa guerra com você. Você não vai pelejar sozinho, não. Glória você não está sozinho, não. Aleluia. Sabe, e foi o que Deus falou para Elias. Elias, olha só, volta para o caminho. Volta para o caminho. Sabe, quando você chegar lá, você vai ungir um outro rei, você vai ungir um outro profeta no teu lugar. E foi o que Elias saiu e foi fazer. Sabe, ele concluiu o trabalho que Deus havia chamado para ele fazer. Verdade. E ainda tem uma grande obra para você fazer. Glória! Tem algo grande para acontecer na tua vida. Ei, você não conquistou ainda o que deveria conquistar, não. Amém, porque ainda tem terra para você tomar posse. Aleluia. Tem vitória para você tomar posse. Senhor. Então se levante e comece hoje a sua jornada rumo à tua vitória, porque Deus ele vai te exaltar. Deus, ele nessa semana da restituição vai ter resposta para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então é nessa fé que nós estamos e é nessa fé que nós vamos orar agora. Aleluia, em nome glória de Jesus. A Deus. E você será muito bem sucedido. Eu creio. Não desista dos teus sonhos. Aleluia. Pode parecer, talvez, que estejam tão distantes, talvez, assim, há uma impotência. Você imagina que quando Zaqueu subiu no sicômoro, ali era uma árvore que era totalmente improvável. Talvez o tempo que a gente está vivendo era um fruto muito, muito aquém, era muito inferior. Mas eu posso dizer para você, erva braba, né? Mas eu posso dizer para você que em meio a todas essas circunstâncias, Deus está fazendo nascer aí um campeão. Glória! Deus está fazendo nascer uma campeã. Eu acredito. E você vai surpreender em nome de Jesus. Amém. Se você acredita, receba essa oração que a pastora Rosane vai fazer agora pela sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, ao Senhor eu apresento cada vida que aqui está. Sim. E eu sei, meu Pai, o quão preciosa é aos olhos do Senhor a vida, a família, a casa, os filhos, a saúde dessa pessoa. Por isso eu peço, Deus, que o Senhor libere, dê ordem aos teus anjos ao respeito dela, para guardar em todos os caminhos, mas que, sobretudo, o Senhor venha, meu Pai, abrir os olhos dessa pessoa, que ela possa, meu Pai, ter os olhos abertos nessa noite, e ela possa entender que muito maior é o exército
está com ela do que o inimigo. Parece que o número de inimigo, parece que o número de problema, o número das situações pelas quais ela tem enfrentado, ela tem lutado, parece que é maior do que ela possa conseguir vencer. Mas nessa noite o Senhor entrou, nessa noite o Senhor vai ampliar a visão, o Senhor vai abrir os olhos e essa pessoa vai poder contemplar a glória do Senhor na vida dela. Liberta, meu Pai, o teu povo, cura o teu povo, restitui os sonhos, restitui a alegria, restitui, meu Pai, tudo aquilo que foi roubado. Tem pessoas, meu Pai, que perderam os sonhos, que perderam, meu Pai, os pensamentos de bondade. Tem pessoas, meu Pai, que perderam o relacionamento com o Senhor, a vontade de ir para a igreja. Tem pessoas, meu Pai, que perderam filhos, que perderam, meu Pai, casamentos, mas o Senhor é o Deus da restituição. O Senhor é Deus, meu Pai, que entrega, no lugar da vergonha, Ele entrega dupla honra. Ele vai fazer a diferença na tua vida. Ele vai fazer sobressair a tua vitória como o sol ao meio-dia. Ele faz a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve e aquele que não. E Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E Ele está em teu favor. E se você recebe, certamente ainda essa semana, você vai ver a glória do Senhor sobre a tua vida. Você vai ver o milagre do Senhor, a restituição do Senhor acontecer na tua vida. E vai contar esse testemunho para que o nome dele seja glorificado. É o que nós determinamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Olha só, tá desativado pra gente os comentários. Então assim, nós tiramos para não tirar assim a nossa atenção, né, do momento da palavra, como a pastora Rosane falou ontem, mas quando termina a gente vai lá ver os comentários, por isso a gente não está sabendo como é que vocês estão comentando aí, mas eu acredito que você participou, que você concordou, né, quando duas mais pessoas, né, quando há uma ligação na terra, vai haver uma ligação no céu. Aleluia, eu creio. Grandiosa. Amanhã, 22 horas, nós estaremos de volta, porque essa semana vai ser 7 dias, essa live 22 horas, e eu tenho absoluta certeza que a semana da restituição, Deus tem algo a restituir na sua vida. Suas considerações finais, pastor? Você que tem sede de restituição, você que tem sede de uma mudança, você que não aguenta mais tudo que você tem vivido, é hora de você se levantar. Aleluia. Nós temos a nossa igreja no Belém, na Rua Verônica, 142. Temos uma outra na Japuíba, Rua Prefeito João Gregório Galindo, número 4378. É ali no Encruz da Enseada, não é difícil de encontrar. Aqui em Angra dos Reis, tá? É em Angra dos Reis. E você pode, talvez você mora em outra cidade, mas faça... Profetiza aí na tua cidade. Faça um turismo, né? E profetiza, vai olhando ali os lugares, olha, aqui vai ter uma igreja nacional semeando vida. Vou para aí fazer um núcleo. Nós vamos para aí. Começar uma célula em nome de Jesus. Arruma um lugar aí do núcleo aí. Isso, arruma aí que a gente vai... E a gente está trabalhando, né, pastor, em discípulos, né? E certamente essa obra vai ampliar em nome de Jesus. Amém. Então, você é o nosso convidado. Sexta-feira, nós temos o culto exercendo a autoridade. Você vir, sabe, exercer a sua autoridade, porque ele diz, eis aí vos dei autoridade para pisar em serpente, aleluia, e sobre glorificado toda a é o força teu do nome, inimigo. Deus. Então você vai receber essa autoridade para você sair dali não como derrotado, não como perdedor, mas sair dali como vencedor. Aleluia, eu creio, Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. É muito bom estar aqui. Eu fico olhando aqui as fotinhas. Ai, fulano tá ali. Graças a Deus a Kátia conseguiu entrar. O Cláudio Duarte, tem bom que a gente não vê, né? O nosso irmão, Deus te abençoe. Irmão Cláudio, Deus abençoe. A Auriele tá na sobreira mais linda do universo. A minha prima tava aí, mas já não tá mais. Ficou aqui um cadinho com a gente. Grande abraço para Mariana, Miss Lene, Marinete, Angélica tá aí. Grande abraço, Patrícia, nossa lindeza. Meu pai, Pai, saudade do meu pai. Grande abraço para Sidneia, Andréia. Meu pai, agora já mudou um pouquinho. Mariana. Acho que é o que eu posso dizer. Janaína. Janaína, eu senti sua falta hoje, viu, moça? Deus te abençoe, tá? Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a Tainá. Deus abençoe o seu Antônio. Deus abençoe a Dona Iraci, que são incríveis bênçãos de Deus para a nossa vida, né? E a bênção da vida dele está estendendo aí para a vida das meninas, que eu tenho certeza de que viverão ainda esse ano o melhor de Deus para as suas vidas, em nome de Jesus. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Para quem não sabe, nós somos pastores da Igreja Nacional Semeando Vida, e a missão que o Senhor nos entregou
foi de semear a vida, semear Jesus. E é isso que nós fazemos, independente do seu credo religioso, da sua crença, estamos aqui para semear Jesus. Amém. Tá bom, pastor Francisco, pastora Magna e pastora Rosane, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e você que crê diz. Amém. E graças a Deus. Até amanhã, 22 E horas. terminamos o dia com a bênção de Deus. Com a bênção de Deus. Tchau.